Eu achei bem engraçado, uma pessoa veio falar comigo, né, quando eu comprei, quando eu fiz o vídeo, né, eu tô 100% comprado em Bitcoin, eu fiz uma loucura, né, aí uma pessoa veio falar comigo e dizer assim, meu filho, você é doido? Aí eu disse, rapaz, por que eu sou doido? Aí ele disse assim, Bitcoin voltou a subir de preço e qual a lição que fica depois disso, né? O Bitcoin já tá batendo a casa de 95 mil dólares e muitas pessoas ficaram apavoradas com essa pequena queda do preço. Então nesse vídeo a gente vai falar mais, vai ser mais estilo, né, podcast, ou seja, eu vou conversar mais sobre essa alta do Bitcoin, algumas coisas no Brasil, né, dos Estados Unidos, com a possível redução da taxa de juros, né? Se você tá almoçando, tá jantando, tá tomando um banho, né, então já escuta esse vídeo, né, que a gente vai falar de coisas interessantes. Eu vou começar falando sobre o fundo do preço do Bitcoin, né? Quando o Bitcoin bateu a casa de 75 mil dólares, a gente estava de fato no medo extremo. Quando você tem a mídia, né, falando em Bitcoin que superou tal valor, geralmente a gente está ali numa euforia muito grande. E quando a gente tem a mídia no sentido contrário, ou seja, eu trouxe até um vídeo, né, sobre um cara que ficou falando lá que Bitcoin era uma pirâmide chancelada e que não sabia o que ia acontecer e etc. Se você assistir aquele vídeo dele, você realmente vai ficar com muito medo de comprar Bitcoin. Ou até, se você tem Bitcoin, você vai pensar até em vender, se você não tem essa convicção, né, como eu mostrei para você. Falei no vídeo, né, de que aquele era o fundo, ou seja, eu encerrei o vídeo falando assim, ó, a gente tá no fundo do preço do Bitcoin justamente por causa disso. Sempre que você vê sangue nas ruas, você vê um desespero, você vê uma pessoa aleatória aí falando que é pirâmide, que vai para zero e sabe o que vai acontecer, etc. Este é o fundo do preço do Bitcoin. Quando o Bitcoin bateu 81 mil dólares, eu fiz um vídeo dizendo que estava 100% comprado em Bitcoin, né? Depois saiu esse vídeo, né, e eu falei de novo, estamos no fundo do preço do Bitcoin. Geralmente quando a gente tá num pânico total desse, né, quando o Bitcoin tava ali em 2024, ano passado, né, não é tão, já é recente, né, o Bitcoin começou a perder a casa de 60 mil dólares, foi buscar a casa de 50 mil dólares e eu mostrei, né, comprando 1.000 dólares toda semana em Bitcoin. E dessa vez eu iria fazer novamente. Só que, como o Bitcoin subiu muito rápido, caiu muito rápido, depois subiu muito rápido novamente, se eu fizesse isso, poderia acontecer de eu perder, né, essa valorização. Então, o que eu fiz? Olha, se eu tenho realmente convicção que a gente tá no fundo e o Bitcoin vai voltar a subir, eu peguei e comprei tudo em Bitcoin. Pronto, foi isso que eu fiz. Mas não aconselho você fazer isso, né? Eu tenho até uma carteira que eu tô fazendo DCA de Bitcoin a cada 15 dias, né? E se o Bitcoin permanecesse abaixo de 80 mil dólares, eu iria continuar com a dobra dos aportes, que é 100 mil dólares, né? Ou seja, eu ia aumentei para 150 mil dólares, ou seja, tava comprando ali em torno de 200 mil satoshis. Eu consegui fazer uma compra, se eu não me engano, uma foi duas, né? Se você quiser ver o último vídeo, né, o vídeo 10, e eu vou continuar comprando, tá? Só que aí eu vou aumentar mais o tempo com que eu tô comprando esses 100 mil satoshis. E agora, claro, eu vou comprar 80 dólares ou 100 dólares para comprar os 100 mil satoshis, dependendo do caso aí, já que o preço já voltou a subir. Bom, qual a lição que fica disso? A carteira, ela já está com quase 10% de alta, né, de acordo com o meu preço médio. E veja que a carteira, ela começou, né, aos 104 mil dólares. E o objetivo dessa carteira é mostrar exatamente isso, que apesar de você comprar Bitcoin no topo, eu iria levar essa carteira para o 0 a 0 e quem sabe no lucro, né, mostrar. E ela já está no lucro, ela já está dando os frutos. Mas por quê? Porque eu tive a resiliência de continuar comprando. Por que as pessoas elas não conseguem ter lucro com o Bitcoin? Porque elas não têm essa maturidade de fazer o plano DCA. Eu comecei fazendo 100 mil satoshis de compra e eu teria a possibilidade de dobrar esse aumento, né? Caso o Bitcoin permanecesse na casa de 80, se ele caísse mais 70, eu ia aumentar mais um pouco. Se ele caísse para 50, eu ia aumentar mais um pouco. E aí sim vai. Já que ele voltou a subir, aí eu já reduzo, né, o meu aporte. E você deve fazer isso também, né? Agora, se você tem outra estratégia, né, de comprar mês a mês, semanalmente, ótimo também, tá? Beleza, essa é, né, uma das coisas que a gente tira de lição, né? Que a gente precisa comprar Bitcoin no fundo, né, quando tá todo mundo com medo, porque aí sim a gente vai ter lucro. Outra coisa que a gente precisa também mudar a mentalidade. Quando a gente assiste outros canais, tá? Talvez você não goste quando eu falo isso, mas veja só, muitos canais que fazem análise gráfica do Bitcoin, eles ficam dizendo o seguinte, olha,
espera romper 83, aí você não compra, aí o Bitcoin rompe, aí depois tem, não, espera romper 88, aí você não compra, aí o Bitcoin rompe, aí espera romper 95, você não compra, o Bitcoin já está em 95 mil dólares. Então quer dizer, você deixou de comprar Bitcoin a 75, a 80, a 83, a 88, a 90, a 95, vai comprar no topo? Então é esse a questão de você fazer os aportes mensais, o DCA, e principalmente quando tá todo mundo com medo, você ter a coragem de comprar. Eu achei bem engraçado, uma pessoa veio falar comigo, né, quando eu comprei, quando eu fiz o vídeo, né, eu tô 100% comprado em Bitcoin, eu fiz uma loucura, né, aí uma pessoa veio falar comigo e dizer assim, meu filho, você é doido? Aí eu disse, rapaz, por que eu sou doido? Aí ele disse assim, ficar 100% comprado em Bitcoin, com esses negócios de tarifa com Trump, guerra comercial e tal, etc. Eu digo, olha, eu já vi esse filme várias vezes, né? Como eu falei no vídeo, eu já passei por momentos muito mais difíceis no preço do Bitcoin, nem por isso o Bitcoin foi para zero, né? Aí agora eu mandei mensagem para ela, né, essa pessoa, e disse assim, olha, você tava dizendo que alocado em Bitcoin, né, na baixa lá, era doido? Ah, pois eu não sou doido porque eu tô 120% comprado em Bitcoin. Como assim, né? Bom, eu tô 100% comprado em Bitcoin e você ainda pode alavancar, né? Então isso você tá muito mais do que 100%. Então é exatamente o que eu fiz, né? Eu tava 100%, então quando o Bitcoin rompeu lá os 83, eu entrei mais 20% alavancado. E você precisa ter coragem, né, nesses momentos, porque senão você não tem como lucrar, né? Outra coisa que a gente tira de lição, né, são as altcoins, né? Veja só, a carteira que começou no topo do Bitcoin, né, ela tá 10% de lucro, nesse momento 10% de lucro, entre aspas, né, porque eu não vou vender, a carteira é de 10 anos, mas ela tá 10%, né? Enquanto as outras altcoins, não existe isso, né? Simplesmente elas caíram e não vão retornar mais ao topo anterior. Essa é a segunda lição que a gente tira. Outra lição que a gente tira também é em relação às taxas de juros. Veja só, tem duas coisas, né? E eu venho falando isso para vocês há um bom tempo sobre essa possível redução na taxa de juros, né? Primeiro momento se vai ter redução na taxa de juros, existe a possibilidade do ganho da marcação a mercado dos títulos do governo americano. Não só nos títulos do governo americano, mas também nos títulos do governo brasileiro. Então você vai ter um ganho, uma rentabilidade muito alta, porque o preço do título ele vai aumentar com a redução da taxa de juros. No primeiro momento, tudo que for de risco vai cair, porque você vai ter a possibilidade de ter uma valorização grande, ou seja, um ganho muito grande rapidamente, com risco muito pequeno, muito baixo. O único risco que corre é talvez não, é um aumento de taxa de juros, né? Então, se isso acontecesse, era só você levar para o vencimento. Então, o risco maior de você comprar um título do governo, dos Estados Unidos, brasileiro, é você comprar um título com vencimento muito longo, né? Que a gente chama duration muito longo. Então, esse é um risco, né? Então, no primeiro momento, as pessoas vão, né? Os investidores, né? Mais espertos, mais antigos, eles vão fazer isso, né? Eles vão captar esse dinheiro de risco, né? Colocar, né? Para fazer a marcação ao mercado. Depois que os títulos baixarem, né, esse capital que agora não está rendendo quase nada, ele vai voltar para a renda variável, é quando a gente tem a outra alta, né? Então, vejo isso, né? Outra possibilidade, né? Outra coisa que a gente fala também é a relação às tarifas, né? As coisas já apaziguaram, já ficaram muito mais tranquilas, né? Então, é isso. Você tem que comprar quando tá o caos, né? Tá todo mundo louco, assim, desesperado, né? Pensando que vai tudo cair para zero e etc, né? E quando você vê o contrário, né? Que tá tudo bem, né? E etc, aí você tem que sim, ficar com medo. E você precisa forçar o seu cérebro para isso, né? Você acostumar seu cérebro para esse tipo de momento, né? Porque ele vai acender um alerta para ti, ele vai dizer, olha, peraí, eu tô com muito medo, o medo tá muito grande. Então vai acender um alerta em você e você vai fazer o que tem que ser feito nesses momentos. E a recíproca também. Veja que mudou da água para o vinho. Agora só tem notícia boa sobre Bitcoin, sobre mercado de criptomoedas como um todo, enfim. O vídeo de hoje era esse, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.